Macanudos, bom ano 2025 e com ele há algumas novidades e esta é sobre o plano 333 versão 2025. Mas para quem não sabe, afinal o que é o plano 333? De 3 em 3 horas no canal 3, pelo menos 3 minutos antes e depois da hora, tentar comunicações em caso de necessidade, de emergência, de catástrofe, seja o que for. Portanto, é uma rotina de comunicações alternativas para ser utilizado caso não existam outras comunicações e possa dispor de um rádio CB ou de um walkie-talkie PMR 446. Não querendo alongar-me, porque isso há outros sítios para fazer, mas o facto é que 2025 traz uma versão atualizada desse plano 333, que vos vou passar a dizer o que é. E esta atualização, de facto, eu já comecei a dizer, ela é de 2025 e esse é um dos motivos dela ser atualizada. Há 2 anos que o treino e o plano eram exatamente iguais, bem como do guia do treino. Aquele documento que eu escrevi há uma série de tempo atrás estava como estava. E a pedido de bastantes pessoas que achavam que se calhar algumas modificações haviam de ser feitas ou que havia um ou outro requisito que era importante ou até que o treino todas as semanas e que fomos falando com este e com aquele e percebendo como reagiam. Enfim, passaram 2 anos e havia que melhorar qualquer coisa. Não se assustem que mantém-se praticamente tudo igual, mas com algumas novidades. Por outro lado, na tentativa de captar outros utilizadores, interesses por outras pessoas que não sejam das radiocomunicações, houve que encontrar um meio diferente de conseguir comunicar com elas. E, portanto, há uma parte de grafismo e algumas novidades que têm mais a ver com essa comunicação pública do que propriamente com o plano em si. Para alguns que acompanharam, o ano passado eu fiz um vídeo a pedir precisamente que me dessem dicas ou sugestões ou até reclamações de o que é que se poderia fazer ao plano 333 e ao seu treino para que ele pudesse ser melhor, ser mais eficiente, ser mais divulgado, enfim, ser mais apetecível e especialmente ouvir aqueles que nele participam. E o interessante é que realmente houve quem participasse, até mais do que eu pensava. Não querendo estar aqui a divulgar, obviamente, nem os nomes, nem a quantidade, mas digo-vos que mais ou menos os 10 dedos da minha mão chegavam. E algumas das participações foram bastante completas. Eu nem sei como é que tiveram paciência para escrever tanto, mas coisas realmente interessantes, umas que correspondiam àquilo que eu já tinha pensado e outras que eu nunca tinha pensado. Algumas delas já estão aqui materializadas, outras será para o futuro, ou para a discussão futura. Mas vamos àquilo que importa. O que foi alterado no treino do plano 333? Bom, praticamente nada a não ser um pormenor importante. O treino começa às 21 horas em ponto e termina às 22 horas. Sempre foi assim, mas agora dividimos o espaço do treino entre o treino na Banda do Cidadão e o treino em PMR 446. Porque antes era ao mesmo tempo. Rigorosamente ao mesmo tempo. Quem queria treinava de uma maneira, treinava da outra, mas o facto é que, pelo menos para mim, que sou um dos coordenadores e que tento estar sempre no rádio a fazer precisamente essa coordenação, chamar pelas pessoas, dar as respostas, enfim, para que o treino decorra bem, se eu estou no CB, eu não posso estar no PMR. Essa é que é a verdade. E sendo o PMR 446 um sistema de comunicações de curto alcance, não me adianta muito estar dentro de casa, porque eu tenho que ir no mínimo para uma janela ou para algum local lá fora. Ora, o mesmo acontecia com outros utilizadores. Apenas aqueles que não tinham CB é que treinavam no PMR 446, mas muitos dos que podiam falar com eles não estavam com o rádio na mão nesse momento. Só mais tarde. E às vezes, no final do treino, é que lá iam a correr ainda com os rádios na mão. Tentou-se acabar com isso e então o treino começa efetivamente em CB, em AM, às 21 horas, tal como já era. Os primeiros 10 minutos são em AM. Às 21h10 começa o treino em CB, mas em banda lateral superior, portanto em USB. E agora o treino em CB termina às 21h45. Em vez de terminar às 22, termina às 21h45, onde começa precisamente o treino em PMR 446. Portanto, encurtámos o treino em 15 minutos
para que o CB tenha só esse espaço para si e libertámos os últimos 15 minutos para que o PMR 446 tenha esse espaço de treino que lhe é dedicado. Então já não há aquela questão de eu estou a meio do CB e vou ao PMR e depois chamo no CB e não respondo porque estava lá fora no PMR. Isso acontecia, eu ouvi isso acontecer muitas vezes e foi uma das questões que me foi relatada e que eu já tinha pensado que tinha que mais tarde ou mais cedo ser resolvida. Portanto, a partir de agora, o treino no CB termina às 21h45 minutos, onde começa o treino no PMR 446 até às 22 horas. Farei o possível por estar nos dois lados, obviamente, e é isso que também vos recomendo. Pensem que das 9 da noite às 9h45 da noite, CB. Das 9h45 às 10 horas da noite, PMR 446. E no fundo, esta é a grande alteração do treino do plano 333. Lamento, se estavam à espera de que isto tivesse coisas maiores. Não, o treino basicamente mantém-se igual, como vão ver, praticamente tudo se mantém igual. A alteração é mais a nível de comunicação, imagem, etc. De qualquer modo, agora em 2025 vamos insistir mais nas comunicações locais. Sei que, especialmente o pessoal do CB gosta de falar para longe, eu também gosto de falar para longe, e com o aparecimento de mais macanudos, até na Zona Norte e Zona Centro, há sempre a tentativa de ver como é que falamos com eles, com que sinal é que lá chegamos e se eles chegam cá. E às vezes até há grandes atropelos por causa disso, porque vai alguém para uma zona alta e consegue falar com todos. Mas não se esqueçam que o objetivo é criar as vossas redes de comunicação de apoio e que sejam pessoas de confiança e que possam realmente ser úteis numa altura de catástrofe ou de grande emergência. E isso faz com as redes locais, no fundo é isso. Portanto, é uma das mensagens que se passa e que vamos tentar, é que o treino vai privilegiar as estações perto. Quando já não houver mais estações perto, vamos tentar falar com as de longe. Mas peço-vos que evitem aquela ideia de que estamos a ouvir alguém das Caldas da Rainha e vamos tentar falar para lá. Não, vamos com certeza falar para as Caldas da Rainha, dando espaço para que isso possa acontecer, mas vamos primeiro dar o espaço a quem é local. Portanto, treinar localmente. Obviamente estou a falar do CB, porque no PMR aquilo já é local, quer se queira, quer não, portanto PMR é para toda a gente que consiga responder. Mas no CB vamos tentar fazer isso. Por outro lado, há aqui também isto era um desígnio meu ano passado, que não deu para fazer, mas este ano eu penso que sim, que é dar mais tempo e mais privilégio aos coordenadores. Ou seja, participar no treino, qualquer um pode participar. Mas se não existirem pessoas no treino, especialmente com a capacidade de liderar, de coordenar, é mais difícil para quem entre. E se o objetivo agora é que entre mais gente, faz sentido que existam mais coordenadores para precisamente poderem apoiar quem chega e que não sabe das comunicações, até porque é muito provável que venham pessoas que a única coisa que viram na vida foi um rádio PMR e pouco. Portanto, não sabem do CB, não conhecem as outras coisas, não estão habituados a este modo de comunicar. Então é importante que existam os coordenadores, pelo menos para os receber bem, para passar a palavra a quem deve passar, enfim, orientar os trabalhos. E se durante este tempo não existiam muitos coordenadores, basicamente teve a Ana da Estação Ananás, mais uma outra estação que ia fazendo esse trabalho cada vez que alguém pedia, ou no meio do treino alternava entre um e outro porque alguém estava a chegar melhor. O que eu gostaria é que quem quiser, entre aspas, ser coordenador, assim o diga, porque eu acho que faz falta, especialmente em zonas do país onde ainda não estão cobertas por coordenadores, que alguém se chegue à frente e dizer, olha, eu gostava de ser. Aqui não há nenhuma obrigação, propriamente. Há algumas regras que se devem cumprir, enfim, que são facultativas, mas que têm uma lógica por trás disso, e até fui eu que as escrevi, mas era importante para o sucesso futuro do treino semanal do Plano 333 que existisse mais coordenação. Ela pode ser uma coordenação desde uma ponta à outra do treino, ou simplesmente coordenadores que, embora não assumam esse papel, mas digam, eu estou disponível e estou treinado, tenho uma estação bem equipada e, portanto, momentaneamente
eu posso servir de coordenador, ou porque alguém tem que se ausentar, ou porque essa estação chega melhor a algum lado. Então fazê-lo não só como alguém que está a fazer contactos, mas alguém que encarna o papel do coordenador e que sabe, portanto, fazer isso mais a sério, por assim dizer. Portanto, esse também é uma das alterações que eu gostaria de introduzir para 2025, para bem de todos, obviamente, para sucesso do treino semanal do Plano 333. Mas afinal, o que é que foi então alterado em termos de comunicação sobre o Plano 333 e o seu treino? Bom, uma das coisas é que foi atualizado o tal guia do treino, ou guia do Plano 333, aquele documento que explica o que ele é, para que serve, o que é um coordenador, como é que se devem comportar os coordenadores, enfim, tem todas essas regras, é um documento bastante extenso e lá está, há 2 anos que ele não era mexido e teve algumas atualizações. Portanto, nada que já não nos tenha dito aqui, mas uma coisa ou outra foi atualizada e, portanto, ele é um documento novo. É a versão 3.0, agora em janeiro de 2025. Mas a coisa mais visível será a abertura de um site próprio do Plano 333, cujo endereço é muito simples, que é o plano333.pt. Portanto, não existia nenhum site próprio do plano, a informação estava separada por vários sítios, especialmente onde ele nasceu, no macanudos.org, e ainda lá está, obviamente, mas havia a necessidade, e isto também foi uma coisa que me foi pedida, de num local ter toda a documentação do Plano 333 e do seu treino. Documentação atualizada. Portanto, alguém que chega a um sítio e consiga saber que este é o texto atualizado, este é o documento atualizado, o que está aqui são as informações atualizadas e, portanto, não ter dúvidas se aquilo é antigo ou não. O treino já teve atualizações ao longo do tempo. Ele começou a ser feito há mais de 5 anos. Portanto, como calculam, quando o fizemos, pensámos de uma maneira, depois fomos modificando. Não o plano em si, porque o plano não é nosso, o plano já existia, uma coisa internacional, mas o treino sim. O treino é que foi, entre aspas, inventado em Portugal. E, portanto, esse treino também foi atualizado ao longo do tempo e, portanto, existe muita documentação espalhada que reflete aquilo que o treino era naquela altura, aquilo que eram as intenções naquela altura. Não se vai alterar o passado é o que é, lá está, mas, portanto, a ideia do plano 333.pt é garantir que aí estão todas as versões atualizadas e aquilo que o plano é e aquilo que o treino é agora. Se houver alguma alteração, pronto, este site terá sempre a última versão. E é isso que eu me comprometo convosco a mantê-lo assim. Os outros sítios, obviamente, para trás refletem o que aquela altura era e quem quiser, obviamente, tirar daqui informação para colocar lá ou para colocar em algum lado, a informação é toda pública, estejam à vontade. Outra das coisas que me tinham pedido era como é que se fazia download na altura daquele guia, mas também havia um cartaz para publicitar o treino nas redes sociais, etc. E fazia-se um copy daqui, outro paste para lá e aquilo era assim. Há agora um local neste site, chamado Biblioteca, onde estão todas as versões atualizadas. Portanto, toda a matéria que for necessária mesmo para as redes sociais estará aqui. Portanto, se quiserem um logo está aqui, se quiserem um banner está aqui e eu comprometo-me a mantê-lo atualizado. Esse é o objetivo. Os links são permanentes, portanto, o nome dos ficheiros nunca vai mudar, o link nunca vai mudar e é uma maneira de ter num sítio só todas as versões atualizadas. Portanto, era um dos requisitos que já me tinham pedido e, portanto, está aqui que é mais fácil. Existem documentos que estão partilhados em vários grupos do Telegram, outros estão noutras bibliotecas, eu digo por isso, porque de repente já me vieram dizer que encontraram uma coisa muito gira sobre radiocomunicações e na verdade era o 333, mas como não sabiam, iam-me dar como sendo uma novidade. Portanto, e isso são coisas que já andam por aí. É impossível controlar isso. Portanto, o que anda, anda, mas assim, aqui no plano 333.pt irá encontrar sempre as últimas versões. Nos outros sítios poderá ser a última versão ou não, logo se verá. Pronto, obviamente, há aqui uma alteração que também foi feita, que foi a criação do novo logo. Ele tem alguma linha condutora daquilo que é para trás, nomeadamente a sua cor, mas era um logo novo e penso que é um logo que resulta bem e vai se manter durante algum tempo, se calhar 2 anos como o último, enfim. Mas não é só isso. Tenho aqui algo que não existia de antes, no fundo é um folheto A4, são 3 páginas
e que explicam o que é o plano 333. Enquanto antes havia um documento técnico, que era o tal guia do plano, agora existe um A4 para qualquer pessoa ler. Mesmo qualquer pessoa que não entenda de rádios, que não tenha rádios, vai ler e vai perceber o que é. E da mesma maneira que há um A4, há um folheto desdobrável, portanto, que vai explicar sobre o treino, o guia e o que é. E como já estão aqui a ver, há aqui algum grafismo novo, os relógios mudaram, há aqui alguma coisa que é feita, enfim, mais para o povo, para quem não conhece os rádios e gostava de saber, mas afinal isto é o quê? Bom, tentou-se criar um tal folheto que possa ser entregue em mãos a quem quiser. Isto foi um dos principais pedidos que já mandavam fazer há muito tempo, que era, às vezes as pessoas estavam em conversa, grupos, uns até de proteção civil, outros ligados aos preppers, outros ligados à família, e quando, por exemplo, se fala dos terremotos e disso tudo, existem aqueles planos de como é que a pessoa deve fazer, e de repente fala-se de radiocomunicações e não havia nada para entregar. Obviamente não era a mim que falavam, mas outras pessoas disseram: olha, Miguel, se eu estava lá, mas não tinha nada para entregar. Portanto, não tinha muito para dizer. Falei, mas agora já não tenho contacto da pessoa. Se houvesse um folheto, alguma coisa que eu pudesse deixar, ou um link que eu pudesse dar, tinha-se feito. Então, pronto, o link é fácil de decorar e o folheto está aqui. Pois como é que as pessoas o vão obter, isso já é outra história, mas ele será impresso. Por outro lado, ele também está no site. Ele está no site, pode ser download, imprimam, recortem, dobrem. Enfim, cada um poderá fazer o que entender nesse aspecto. Portanto, como veem, é mais uma alteração a nível de imagem, de comunicação, do que propriamente o treino em si. Já me ia esquecer. Bom, não havia, fez uma página do Facebook do plano 333, mas atenção, é uma página simplesmente para dizer que o plano existe. Não se pretende que exista lá os posts, comentários e outras coisas. Não é esse o objetivo. É simplesmente está ali. O treino é todas as semanas. Quem quiser partilhar, partilha. Não se pretende outra coisa que não seja dizer o plano existe e é este. Mais nada. Portanto, não é o aspecto de rede social que se pretende. Aliás, já existem vários sítios onde se fala do plano 333, como dos CBs, como do PMR, como daquilo que for. Portanto, não se vai criar isso. Isso já cada um faz nos seus grupos, cada um segue os grupos que entender e a informação anda por aí. Portanto, é apenas dizer o plano existe e está aqui. Há quem me fale do Instagram. Porquê é que não se faz no Instagram? Eu disse, acho que não faz falta ao Instagram. Não temos assim mais nada para comunicar. Talvez, se insistirem muito, alguém faça a questão do Instagram. Mas eu pessoalmente não faço questão disso. Acho que já a comunicação já é suficiente como está. Bom, então, e o que é que se mantém? Já falei do que é que se altera em termos de comunicação, o que é que se mantém? Bem, mantém-se tudo aquilo que já existe. Mantém-se o macanudos.org, que é o site onde tudo isto nasceu. Aliás, antes disso ainda era futuro agora. Mas no Macanudos estão todos os artigos, desde a sua origem, a explicar tudo isto, etc. No novo site, no plano 333.pt, também está lá a história, onde menciona como é que começou, etc. Pronto. Mas é um resumo, obviamente, não se pretende mais do que um resumo, sendo que no resto estará lá tudo e, eventualmente, textos atualizados também tem sentido lá estar. Depois existe também a parte de Facebook, do Macanudos e de outros sítios onde já vi, onde se menciona o plano 333, que isso também não é controlável, portanto lá há onde continuar. Portanto, é muito natural que quem procurar pelo plano 333 o encontre aqui, mas encontre noutros sítios. O que é importante é que cheguem ao plano 333, o objetivo é que cheguem ao plano 333 o máximo número de pessoas possível e que depois acabem por participar, por treinar e as pessoas vão procurar a informação e se não encontrarem a última versão à primeira, alguém lhes há de dizer e hão de encontrar à segunda. Portanto, pensem que há muitas maneiras de chegar à mesma coisa, fazendo uma busca no Google ou fazendo uma busca no Facebook. De certeza que chegam lá. Isso é que é importante. Bem importante. Mantém-se o canal de Telegram onde é feito o acompanhamento durante o treino. Há um canal que é uma coisa que já vem do passado e durante o treino algumas das pessoas, algumas dessas estações estão nesse canal de Telegram e vão dizendo quem é que estão a escutar, onde é que estão a chegar, dão alguns recados ou pedem alguma coisa e, portanto, é um grupo de apoio que serve para durante o treino do plano 333. Quer dizer, fora dele o canal até está fechado. Para evitar que alguém lá escreva alguma coisa porque não tem sentido.
Portanto, esse acompanhamento no Telegram mantém-se nesse mesmo canal. Portanto, aliás, no site está lá o link desse canal. Mas pronto, vamos ver o site. Se calhar alguém já foi ver, mas deixem-me mostrar-vos aqui um bocadito do que é o site. Nada assim de especial, mas só para terem uma ideia. E aqui estamos então na página do Plano 333. Plano333.pt. Muito simples. A sua rede de apoio durante emergências. Ver plano, participe no plano. O site é muito simples. Junte-se ao plano, participantes, etc. Nananã. E depois vai explicando aqui para que serve, como participar no treino, como usar rádios portáteis, dicas genéricas de como é que a pessoa deve fazer. As perguntas frequentes, aqui em cima está dividido a documentação do plano, que é com o novo relógio, como funciona, que horas, plano 333 em ação, porque o plano 333 é aquilo que é para ser usado numa altura de emergência. Portanto, esta página explica o que é o plano em si, a altura de emergência. E aqui, em cima, treino, é aquilo que nós fazemos todos os sábados. Este é o treino semanal, onde se explica tudo sobre o treino. Tem tudo aqui para poderem treinar. Boas práticas, algumas recomendações, o que acontece se houver coordenadores em várias regiões, como é que tudo isso pode fazer, como é que se devem comportar os coordenadores, a ética dos coordenadores, portanto, como é que eles devem agir. E pronto, conheça o plano, melhore as suas comunicações com as nossas dicas. Temos aqui as dicas de como é que podemos melhorar as nossas comunicações. Normal de encontrar num site como este. Tudo o que esteja atualizado sobre o site está aqui. E se houver mais dicas, nós vamos pondo. E a parte histórica, que no fundo vem fazer aqui uma resenha daquilo que aconteceu no passado, que foi em 2019, que foi lançado no macanudos.org. Ainda aqui os sites onde a informação original estava e que ainda está, embora digo que não consegui que estes senhores nunca me respondessem. Portanto, como tudo começou, é importante, às vezes nós até nos esquecemos como é que tudo começou. Foi no primeiro encontro nacional Prepper, foi aí que foi lançado o primeiro treino é 14 de setembro de 2019. Dentro de poucos minutos, às 21 horas, tal. Pronto. Ainda havia futuro agora, nesta altura, nem era Macanudos. O primeiro Congresso Internacional de Sobrevivencialismo foi, digamos, que a coisa mais mediática, onde o Plano 333 foi reconhecido e que eu fiz essa transmissão, a explicar o que era, etc. Está disponível aqui, podem ver. A revista Prontidão e Sobrevivência, 12 de março de 2022, que adotou o Plano 333 e que ele está aqui dentro para ser usado em caso de emergência, enfim, sobrevivencialismo. E agora, mais recentemente, pronto, sai o site. Obviamente isto é aqui um resumo muito pequeno daquilo que foi toda a história comprida e importante do Plano 333. Aqui em baixo, nos outros links, tem a parte da biblioteca, que era aquilo que eu vos tinha dito. Aqui estão os vários documentos para download e há outros que ainda não estão feitos, não estão cá. Pronto, e aqui também poderão ter. E é tudo. Vamos lá a treinar. E, portanto, com tudo isto, o que é que se pretende? Pretende-se favorecer a entrada de novas pessoas no treino, para ficarem treinadas, para um dia poderem usar o plano 333, caso ele seja necessário. Pessoas, principalmente, que não conheciam o treino, que não são pessoas do rádio, provavelmente, é nisso que eu estou a apostar, mas que reconhecem que ter um plano de comunicações alternativas é algo nos dias de hoje que o melhor é ter. Pelo simples não. E, portanto, tem aqui a hipótese de se juntarem a um treino que já existe, que já é feito há mais de 5 anos, onde passaram já mais de 400 estações e que todas as semanas existe, às 21 horas. Portanto, esse é aquilo que eu vos quero transmitir, de que se conhecerem alguém a quem isto faça sentido, depois transmitam essa informação,
ajudem-no a chegar ao plano 333, ajudem-no a ser treinado. As pessoas têm que ser treinadas. Não pensem que eu já sei, pois eu sei o que é um PMR, eu sei o que é um CB. Quando for preciso, eu vou lá ao canal 3. Não adianta. Como tudo na vida, se não for treinado, não irá funcionar. Especialmente numa altura de emergência ou de grande sofrimento, ou assim. E não é que isto vá ser uma garantia de nada, porque, como se costuma dizer, em caso de emergência ligue 112. Mas e se não o atenderem ou se não puder ligar a uma coisa qualquer? Ter aqui uma rede de apoio é importante. Poderá encontrar nestes canais alguém que lhe dê uma dica, que o ajude ou que até o salve. Mas não se esqueça que a melhor rede de apoio é a sua. Traga pessoas, faça a sua própria rede de apoio. A ideia do 333 é apenas um treino. É fazer com que, se a pessoa estiver treinada nos rádios e a fazer este tipo de comunicações, ele pode fazê-lo em qualquer canal, de qualquer altura, em qualquer maneira. A sua rede de pessoas de confiança ou de apoio pode até não funcionar no canal 3, mas esta é uma forma de treinar, de perceber como funciona e de ter a certeza que quando liga o rádio, provavelmente vai encontrar alguém com quem possa treinar e mais tarde até com quem possa falar. A ideia de que o rádio salva pessoas é verdade. Ninguém pode garantir que será o seu caso ou que será o caso de um seu familiar. Mas nem tudo é salvar pessoas. Imagine que está sem comunicações. A rede móvel não funciona, a internet não funciona e de repente precisa de saber dos seus familiares, dos seus amigos e não consegue. Esse é um stress. Pode ser tanto um stress pequeno como pode ser um stress muito grande, porque as pessoas habituaram-se a ter o telemóvel sempre à mão, a saber tudo. Se isso lhes for retirado, isso pode ser um grande stress. Portanto, ter um meio de comunicações alternativa que simplesmente lhe permita contactar alguém e dizer que está tudo bem, já é uma grande vantagem. Portanto, não pensem que aqui a ideia é se eu não tiver um CB, se eu não tiver um PMR e não souber falar, eu vou morrer. Não é assim. Mas pode poupar muito stress desnecessário e, no extremo, pode realmente salvar a vida de alguém. Pode não ser a sua, mas pode ser você a salvar a vida de outro. E pronto, aqui está a apresentação. Espero que utilizem. Mantenho, obviamente, à disposição para comentários, críticas e, em conjunto, vamos levar o plano 333 pelo menos mais 5 anos, já que chegou aqui. Ele de certeza que aguenta mais 5 anos. Muito obrigado a todos pelo vosso tempo e lá vos espero sábado às 21 horas. Mike 05 despede.